Olá pessoal do canal Desvendando Original, muito prazer estar com vocês. Hoje a gente não vai voltar com aquela aula do alfabeto hebraico, a gente vai tratar de outro assunto e o assunto de hoje é um recado que o pastor americano Francis Chan deixou, que eu acho muito interessante e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Da gente entrar no assunto, convido você para se inscrever no canal, caso ele não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para receber todas as novidades aqui no canal Desvendando Original. Clica aqui embaixo no famoso sininho das notificações para você receber o aviso, ok? O pastor Francis Chan, ele tem um vídeo muito interessante chamado Fear God, né? Tema a Deus. E ele diz que hoje em dia muitas igrejas falam assim, essa ideia de o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, isso está meio fora de moda, né? Isso era a galera dos tempos antigos, né? Que ficava falando sobre lago de fogo e enxofre e tal, ficava querendo botar medo no pessoal. Mas ele fala, se a Bíblia está falando que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, a gente precisa prestar atenção nisso. Não podemos olhar para isso de forma desleixada, não podemos olhar para isso de forma assim, sem atenção, sem valor. E algo que trouxe para mim essa ideia, eu não me atentava muito sobre essa questão, né? Pensava, Deus quer que a gente tenha medo dele, né? E tal. O que me alertou para esse fato foi que uma vez eu estava conversando com uma pessoa que era membro de um grupo aí, de uma sociedade aí meio esotérica, né? Para não dizer outra coisa, né? Uma sociedade bem estranha, praticantes de alta magia. E ele falou comigo assim, Daniel, uma das primeiras coisas que a gente fazia em termos de exercício era fazer um exercício para perder o temor de Deus, perder o medo de Deus. Aí eu falei, mas por que isso? Ele falou, porque a gente estava sendo preparado para fazer coisas assim tão negativas que a nossa consciência, a consciência de um ser humano normal, ela te condena quando você faz isso, ela te acusa, ela fala, olha, você está fazendo errado, né? Então, para que nós chegássemos a fazer essas coisas negativas, a gente fazia um treinamento para perder esse temor de Deus, para perder esse receio, né? essa consciência pesada que iria ficar. E aí, né, por antítese, eu pensei, se esse pessoal é contra Deus, contra Jesus, e eles fazem um exercício, e o primeiro exercício, logo no início do processo iniciático, envolve perder o temor de Deus, o que eu pensei? A minha conclusão, o temor de Deus é extremamente importante, uma vez que é a primeira coisa que eles fazem para poderem exercer o seu culto contrário a Deus e a Cristo. Então, pessoal, unindo essa fala desse conhecido meu com esse vídeo do pastor Francis Chan, essa pregação dele, que é ilustrada, é bem interessante, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, eu gostaria de dizer para vocês hoje, se a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, preste muita atenção nesse detalhe, porque a Bíblia não joga conversa fora e ela não traz informações que são desnecessárias, né, ou informações assim gratuitas, né? Tudo que está ali documentado na palavra de Deus está ali com um propósito, está ali com uma finalidade. E essa finalidade, obviamente, é trazer o bem para você, é melhorar a sua vida, é trazer para você um entendimento melhor das coisas de Deus, trazer para você um relacionamento melhor com Deus, né? Um relacionamento mais fortuito, né? Mais bem-aventurado, mais abençoado ali com Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que ao exercitar esse temor, você vai ter aí um entendimento completamente diferente. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz também que Deus é fogo destruidor. A Bíblia diz que Deus visitou o mundo ali visitando a maldade, né, dos homens. Né? Então, a Bíblia fala que grande e terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Ou seja, enquanto aqueles que realmente conhecem a Deus têm esse respeito e esse temor às coisas de Deus, isso é o princípio de toda sabedoria, você saber que andar com Ele é a melhor coisa do mundo, mas se levantar contra Ele é uma missão ali muito triste, né, porque as consequências são complexas.
eu gostaria nesse dia de trazer para você essa reflexão, né? Viva esse temor, tenha esse respeito, tenha essa reverência. Hoje em dia, infelizmente, né, perdeu-se uma grande parte da reverência que havia antigamente, né, do espaço do culto, do relacionamento com Deus, das coisas de Deus. E essa perda de referência envolve uma parte desse exercício aí do pessoal contrário ao cristianismo, né? Então, se os cristãos estão perdendo esse temor, significa que os desígnios desses grupos contrários ao cristianismo estão prevalecendo com relação à igreja. Não deixe esse tipo de frieza, né, vir sobre você. Pelo contrário, tenha entusiasmo diante das coisas de Deus. Entusiasmo é uma palavra que vem do grego, né, que vem theos, né, de theos, que é Deus. Entusiasmo significa ter Deus dentro de si. E Deus dentro de si traz, por um lado, esse respeito e traz, por um lado, essa empolgação. A Bíblia diz que o Espírito Santo é exatamente aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a presença do Espírito Santo nos convence do erro, nos convence da consequência do erro. Esse convencimento do Espírito Santo, essa retórica do Espírito Santo, traz para nós o temor, uma vez que nos convence do erro do pecado, nos convence da justiça de Deus, que querendo ou não, uma hora ela vai prevalecer, e do famoso juízo, né? O juízo é a punição para aqueles que são culpados e a absolvição dos que são inocentes. Em Cristo temos essa absolvição, né? Cristo é aquele que pagou o preço na cruz por nós, é aquele que morreu em nosso lugar, é aquele que se entregou em nosso favor. Exatamente por isso, nós precisamos temer a Deus e, temendo ao Senhor, invocar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas para nos cobrir de todo pecado, né? Lembrando que quando Adão e Eva pecam, né, e eles se sentem ali envergonhados diante de Deus, Deus providencia uma roupa de couro para eles, né? Tira aquelas folhas que eles estavam usando e Deus providencia uma roupa de couro. Se Deus providenciou uma roupa de couro, sinal de que algum animal teve que ser sacrificado, ou seja, para cobrir a vergonha, para eliminar o pecado, tem o sacrifício, tem o derramamento de sangue e tem a cobertura, né? E as vestes. As vestes significam costume, significam comportamento, tanto que a palavra costume significa roupa também, significa o costume da vestes, né? Das vestes que as pessoas usam, né? Tem uma relação também com a roupa dos sacerdotes, né? O costume dos sacerdotes é a roupa. Então, costume é roupa. E mudança de roupa é mudança de costume, cobertura da nudez é cobertura do pecado, e isso vem com o couro. Para extrair o couro tem que ter sacrifício, para ter sacrifício tem derramamento de sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Quando a gente entende isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós temos plenamente essa dimensão de quão sério e de quão sublime e de quão magnífica foi a obra da cruz. Diante disso, nós temos um grande respeito, uma grande reverência. Esse respeito e essa reverência trazem para nós o temor do Senhor, que é exatamente o princípio da Chokhmah, que é a sabedoria em hebraico. Então, viva esse temor, viva essa sabedoria, porque se a Bíblia nos ensina a assim procedermos, é porque há uma verdade espiritual muito poderosa ali, ok? Lembrando que segunda-feira a gente vai abrir nova turma do curso Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI. São estudos ali que vão com certeza te abençoar demais. A gente vai estudar sobre o cristão e a política, vamos estudar sobre as diferentes visões de mundo e como contestá-las, né? Essas visões de mundo que criticam o cristianismo. Nós vamos estudar sobre uma outra história da igreja e vamos estudar também a apologética, que é a arte da defesa da fé cristã. Lembrando que o cristianismo é a maior ferramenta de transformação social que nós temos. Então, fica o convite para você vir estudar conosco. A gente vai liberando mais notícias e informações durante essa semana. Como sempre faço, peço a Deus que abençoe você, sua casa, sua família, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus nos proteja das enfermidades, do desemprego, da falência e guarde a cada um aí, em nome de Jesus, dando provisão e dando amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade e bondade. Para todos vocês, eu profetizo o fruto do Espírito, que é o amor e mais todos os outros aspectos que eu citei, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus,
Até amanhã, se Deus quiser. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Forte abraço. Valeu!